Olá, gente. Meu nome é Nelice. Eu sou au pair aqui em Berlim há 3 meses e gostaria de passar um pouco da minha experiência que eu tive, porque eu tive muitas pessoas que vinham me perguntar como foi o processo antes de eu ser au pair. E eu resolvi fazer esse vídeo para eu poder ajudar alguém, né? Claro. Essa é a minha intenção também. Então, o primeiro processo foi eu procurar família. Eu não vim por agência, eu vim pelo Au Pair World. Pra quem não conhece o Au Pair World, esse aqui tá o link, tá, gente? Pra quem não conhece, pode dar uma olhadinha. Tem gente que não confia em vir sem agência, mas eu vim. Algumas amigas minhas também vieram, estão aqui há muito tempo. E eu super indico o Au Pair World. Então, o primeiro processo é você procurar família, né? Eu demorei um pouco porque eu queria um lugar específico, eu queria em Berlim. Então, quando você tem uma cidade específica, então é um pouco mais demorado, né? Mas eu consegui. Então, o primeiro processo, depois que você encontra a família, é você fazer a entrevista via Skype. Aí você tem que conversar com a família, fazer perguntas, ela pra você. Geralmente faz na língua do país que você vai, no meu caso alemão, né? Só que a minha sorte foi que ela falava inglês, ela foi super simpática e disse, Nelice, se você não conseguisse, se você não conseguisse comunicar em inglês, a gente faz mímica, não seja por isso. Aí tipo, ai que legal, né? Tipo, ela entendeu que eu só tinha feito a Eins, estava no começo, então, né? É complicado. Então, a gente fez a entrevista, ela fez outras perguntas pra mim, eu também pra ela, foi bem legal. E a gente já se gostou no primeiro vídeo, assim, a gente já, né, se bateu. Geralmente a gente não gosta da família, ou a família não gosta da gente, a gente vai e muda de família, e muda, e muda, e muda. Só que já comigo eu já gostei dela, e ela gostou de mim, né, que sorte, né? Que bom, né? Então, depois que a gente fez a entrevista via Skype, você precisa ir pro consulado, né? Mas antes de você ir pro consulado, você precisa ter alguns documentos em mãos. Alguns a Gachamuta ela envia, tá? E outros você tem que ter em mão. O primeiro, você tem que ter o passaporte em dias. Você precisa também ter 2 fotos, não é 3x4. É foto tipo passaporte. E quando você for tirar foto, o fotógrafo vai saber. É só você dizer, eu quero foto para passaporte. Foto para passaporte, aí você precisa do contrato, carta convite, seguro-saúde e a carta de motivação. Então, a carta de motivação depende da cidade, porque eu morava em Recife e eu não precisei da carta de motivação. Já minha amiga morava em São Paulo e ela precisou. Então isso depende muito da cidade, tá? Mas eu indico que você faça, né, claro, porque é sempre bom você ter a mais, né? Então, eu também fiz um vídeo também para ajudar um pouco, sabe? Eu enviei um vídeo para minha Gashmuta falando um pouco em alemão, tá? Um pouco que eu tinha aprendido. Eu falei um pouco da minha cidade, um pouco da minha família. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no vídeo, tá, gente? Tá aqui o link. Vocês podem dar uma olhadinha no vídeo, tá? E depois, para ir pro consulado, tem lugares que você precisa marcar o dia e tal. Tipo, em São Paulo precisa, já em Recife não precisa. Aí é só você ir, você tendo todos os documentos, você já pode ir. Então, aí antes de eu ir, eu fiz uma pesquisa no Google, né, claro, sobre as perguntas que mais caem no consulado. Porque muitas amigas minhas, elas pesquisaram, porque geralmente caem as perguntas mesmo. E é bom, né, porque você já tem uma noção, né, das perguntas, é bom, né, pra você não ficar muito nervosa na hora, né. Então, eu pesquisei as perguntas, estudei, eu vi lá as 45 perguntas que mais caem no consulado, estudei bastante. E fui pro consulado, né, chegando lá, eu aguardando as perguntas que eu estudei, né? Claro que para as minhas amigas caíram, porque para mim não, né? Mas quando o homem começa a falar comigo, as perguntas não vêm, nenhuma das perguntas que eu estudei. Então eu fiz mentira, né? Eu acho que, tipo, ele pensou, hoje nele se vem, então vamos fazer perguntas diferentes, né? Só pode ser, porque não chegou as perguntas que eu tava tanto esperando. Então eu fiquei super nervosa e ele disse em português, Nelice, se você não conseguir entender as perguntas, você pede para passar. Ok, ele perguntou, eu disse passa, ele perguntou, eu disse passa, ele perguntou, eu disse passa, ele disse, mas você já pediu para passar 3 vezes. Então tenta responder alguma, aí quando ele fez alguma pergunta mais fácil foi que eu consegui responder, eu acho que eu respondi umas 3, né? Não é bom. Aí eu pensando, né, que ele ia dizer, Nelly, se você precisa voltar pra casa, estudar um pouco, daqui a uns 10 dias você volta. Que nem já aconteceu com algumas amigas minhas, porque ficou nervosa na hora H e tudo, sabe? Acontece.
Aí eu pensando que ele ia dizer isso, mas ele chegou pra mim e disse assim: Nilício, você só acertou 50% das perguntas. Você deveria ter respondido as 100, os 100% das perguntas. Legal, mas você não conseguiu. Mas os 50% que você respondeu, eu gostei da sua pronúncia e pra mim você tem uma grande facilidade de aprender o alemão. Eu disse: oi? Eu, assim, tipo, passada, né? Aí ele disse, e pra mim, você tem uma grande facilidade sim, então o seu visto foi liberado. Eu disse, oi? Não, gente, eu fiquei sem palavras, eu ia chorando na frente dele, juro, eu ia chorando ali no consulado, porque eu tava sem acreditar, eu jurava mesmo que eu ia voltar pra casa, jurava mesmo, né, porque no consulado não é fácil. Então, essa minha experiência foi, é, foi bem louca, mas foi bem legal, né? Que bom, né? Então, eu pretendo fazer outros vídeos falando sobre como foi as perguntas do consulado, quais caíram, falar sobre a minha experiência, como é estar numa nova família, como está sendo a minha experiência com as crianças, morando com a família. Pretendo fazer outros vídeos. Eu gostaria da ajuda de vocês. Quem gostou do meu vídeo, dá um subscreve no meu canal, dá um like no meu vídeo, tá, gente? E quem tiver perguntas, pode perguntar, pode escrever aqui embaixo. O que eu puder responder, eu vou estar respondendo, tá, gente? Eu quero fazer outros vídeos, claro. E obrigada por vocês terem assistido o meu vídeo e beijo, até os próximos vídeos, tá? Tchau!